Olá, meus seguidores! Estamos iniciando mais um vídeo de indicações de livros para você. Quero dizer que tem sido uma experiência muito importante para mim poder compartilhar conteúdo teológico para que você possa crescer e se edificar na palavra do Senhor. Antes de apresentar o livro, gostaria de dizer duas coisas para você. A primeira, que você possa se inscrever e ativar o sininho, pois temos muitas novidades em breves para você. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é que estamos com algumas parcerias. Dentre elas, gostaria de indicar o canal Tratado Teológico, no qual também reproduz conteúdos teológicos e indica livros para o seu crescimento espiritual. O link do canal vai ficar na nossa descrição do vídeo. Vai lá, dá uma olhada, se inscreve e ativa o sininho. Certamente você vai ser ricamente abençoado com esse conteúdo. Bem, gente, o livro que eu vou apresentar e indicar hoje é o livro do autor Mark Smith, O Memorial de Deus. E por que desse livro? Primeiramente, esse livro me deu uma boa compreensão do Antigo Testamento no período em que eu estava na academia. E como eu gosto do Antigo Testamento, eu posso dizer para vocês que eu li muitas literaturas. Se você olhar aqui para trás, você vai ver que a grande maioria dos livros que eu tenho são livros de perspectivas históricas, geográficas, arqueológicas e também perspectivas religiosas do contexto do Antigo Testamento. Logo, se eu estou indicando esse livro, é porque ele certamente vai acrescentar muita coisa ao seu conteúdo espiritual. Segunda razão por que eu estou indicando esse livro é porque, logicamente, eu li esse livro, li várias vezes. Bem, você certamente não aceitaria viajar para um lugar porque uma pessoa simplesmente indicou sem ir nesse lugar. Você não aceitaria comer uma comida porque uma pessoa indicou uma comida sem ter saboreado essa mesma comida. Logo, eu acho muito apropriado a indicação de livros pelo qual a gente lê. Não adianta chegar aqui e dizer que o livro é bom, que o livro é interessante, sem que eu tenha lido todo o conteúdo do livro. Eu posso com propriedade dizer, esse livro foi um dos melhores livros do Antigo Testamento que eu li em toda a minha vida. Quer conhecer um pouco desse livro? Vem comigo. Então, pessoal, está aqui o livro Memorial de Deus. Ele é um livro muito pequeno, assim por dizer, né? É um livro pequeno, tem cerca de 265 páginas. Você certamente lendo ele de forma bastante objetiva, você termina essa leitura em questões de dias e, por que não dizer, de semanas, tá? Esse livro, ele mexeu muito comigo, me chamou muita atenção, porque ele trabalha os contextos históricos, sociais e principalmente contexto religioso da comunidade judaica numa perspectiva totalmente diferente dos demais livros que você pode acompanhar. Eu não vou dar um spoiler aqui do livro, mas geralmente os livros da editora Paulo, o índice, o sumário fica na parte de trás do livro. Mas falando um pouco daquilo que é o livro, como você pode observar, o livro no primeiro capítulo ele trabalha de uma forma muito profunda a iconografia israelita, o politeísmo, não são os que estão sendo descritos aqui, mas que de uma forma direta e indireta é o que está sendo trabalhado no livro. A questão da monolatria, do monoteísmo, o início da institucionalização da idolatria estrutural em Israel. O que ele vai enfatizar muito aqui no livro é a questão da idolatria, tá gente? E também as razões da reforma do rei Josias, a reforma josiânica, tá? Ele vai dizer que um dos marcos principais de um contexto monoteísta em Israel é a reforma do rei Josias. No capítulo 2 do livro, ele trabalha, se chama Desafios a Israel durante o período bíblico. Ele trabalha especificamente a razão da queda do reino tanto de Israel como também do reino de Judá, e o ambiente literário que estava disponível para essas duas perspectivas, tá? Tanto no ambiente do Reino do Norte como do Reino do Sul, ele vai trabalhar a questão da literatura. Aqui também ele trabalha um pouco da questão se Israel era uma comunidade ágrafa, se Israel era uma comunidade alfabetizada. Isso é muito interessante. No capítulo 3, ele vai trabalhar o monoteísmo bíblico e as estruturas da divindade. Nesse capítulo especificamente, ele trabalha a construção do monoteísmo em Judá
e vai sugerir que Israel, até o cativeiro babilônico, não foi monoteísta. E o que aconteceu para que Israel viesse a assumir uma identidade de relação única e ímpar com o Eterno, certo? Ou seja, ele vai dizer aqui, um dos pontos também nesse livro, é afirmar que foi a partir do cativeiro babilônico que Israel surgiu como uma comunidade monoteísta, e antes disso ele vai dar razões e argumentos para dizer que Israel era uma comunidade politeísta e que também era enoteísta, ou seja, acreditava no Deus no Eterno e considerava também outras divindades e adorava outras divindades. No capítulo 4, ele trabalha a formação dos conceitos de Israel sobre Deus. Aí ele vai trabalhar o resultado das pesquisas históricas e a contribuição dessas pesquisas, principalmente no âmbito da teologia moderna, na modernidade, e sua contribuição no campo da teologia bíblica e da teologia sistemática. Ele vai dizer que esse conteúdo aqui e as últimas descobertas também na área de arqueologia contribuem para o aprimoramento dessas áreas da teologia. E também ele trabalha uma perspectiva e novamente ele frisa a questão do monoteísmo em Israel, tá? Então, gente, eu vou abrir um pouco aqui. Esse livro, como eu falei para vocês, é um livro que eu li, tá? Eu li ele 2 vezes. Então, é um livro que eu tenho um conhecimento, eu posso dizer que foi uma das minhas melhores leituras no tempo de academia e que somou muito para o meu aprendizado quanto o meu TCC, tá bom? O meu TCC, para quem quiser saber, eu trabalhei sobre a reforma do rei Josias, os motivos, consequências e as perspectivas monoteístas depois da reforma do rei Josias. O livro está arriscado aqui porque cabeça não é papel, né? Então eu anotei algumas coisas aqui, mas o livro é de uma linguagem muito fácil, tá? E de uma compreensão muito boa. E aí, pessoal, você gostou do livro? Faz o seguinte, comenta, dá uma sugestão, diz que gostou, se não gostou, dá um feedback, porque isso vai ser muito importante para a gente. Eu tenho certeza que esse livro vai ser interessante para aquelas pessoas que desejam construir um bom contexto histórico nas suas mensagens do Antigo Testamento, em alguns estudos, e você que deseja também construir algum artigo ou algum trabalho científico para a academia, esse livro aqui é fundamental. Valeu? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.